e eu decidi me aprofundar na gravidez e no parto da mulher. Aqui eu retratei um quarto à moda antiga, conforme as minhas entrevistadas iriam me relatando. Durante as minhas entrevistas e as minhas pesquisas de campo, eu descobri uma tribo de índios, a tribo dos índios Ibiraiaras. Eles habitaram a minha região e eles tinham uma tradição muito interessante dentro do parto. Eles realizavam o chamado couvade. O couvade consistia em quando a mulher entrava em trabalho de parto, ela corria para o mato sozinha. O homem ficava dentro de casa e deitava numa rede. Ele gemia e ele chorava esperando a mulher voltar para dentro de casa. A mulher, assim que ganhava o bebê, ela enrolava numa folha de bananeira e trazia de volta para casa. O mais interessante é que quem ficava em casa nos primeiros dias cuidando do bebê e recebendo os presentes e os parentes que viriam era o próprio homem, enquanto a mulher voltava ao seu trabalho normal na roça. Após alguns anos, com a chegada dos açorianos no Rio Grande do Sul, eles trouxeram consigo a forte religiosidade, e essa religiosidade se manifesta na hora do parto. Essa aqui é a Nossa Senhora do Bom Parto. Se vocês quiserem chegar mais perto para dar uma olhada, ela é motivo de promessas das grávidas durante os 9 meses de gravidez. Ela é considerada a santa de devoção às grávidas, e muitas mulheres carregavam consigo medalhas de Nossa Senhora do Bom Parto durante o parto, porque elas acreditavam que abençoava. A oração da carta celeste era essa aqui, se vocês quiserem dar uma olhada. Ela era colocada embaixo do travesseiro da parturiente durante o parto, porque eles acreditavam também que abençoava. Já as mulheres de matriz africana, mais especificamente da religião da Umbanda, utilizavam guias de proteção. Essa aqui é a guia de Iemanjá, é considerada o símbolo da fertilidade para as mulheres, e essa aqui é de Cosme e Damião, considerado o símbolo da proteção. Ambas eram utilizadas amarradas ao pulso da mulher durante o parto. As mulheres acreditavam que elas mantinham o corpo fechado e protegido dos males que poderiam ocorrer durante o parto. Durante as minhas entrevistas, eu observei que as mulheres, talvez pela falta de avanços da tecnologia e avanços da medicina, elas atribuíam fatos que ocorriam na gravidez e no parto a fatores ambientais ou fatores religiosos. E assim nasceram as crendices, as superstições e as simpatias, e é sobre elas que eu vou falar agora. Eu trouxe elas divididas em 3 momentos diferentes: o pré, o durante e o pós-parto. No pré-parto, eu percebi que as mulheres tinham grande curiosidade em saber qual seria o sexo da criança, e assim surgiram as simpatias. Uma entrevistada minha de muitos capões me contou sobre o rim do porco. Ela fritou o rim do porco durante a sua gravidez para descobrir qual seria o sexo da criança. Se esse rim se desmembrasse ao meio, é porque o bebê seria uma menina. Se ele se mantesse junto, é porque seria um menino. No caso aqui, eles seriam 4 meninos, né, porque ficaram juntos. Outra entrevistada me contou sobre o leite. Ela teve 8 filhos e durante todas as gravidez ela continuou trabalhando normalmente, então ela tirava o leite da vaca. E ela me contou que quando o bebê era uma menina, ela não sentia o cheiro do leite enquanto ela estava tirando. E se o bebê fosse um menino, ela sentia. Mas é claro que existiam outras formas mais simples de saber qual seria o sexo da criança, como por exemplo, olhando o formato da barriga da grávida. Se fosse mais arredondado, o bebê seria uma menina. Se fosse mais pontudo, seria um menino. Eu trouxe a simpatia da agulha. Ela é bem famosa e eu vou pedir a mão da senhorita emprestada para eu fazer. Também é para descobrir qual seria o sexo da criança. Ela é bem simples. Eu vou balançar a agulha e se ela se mover na vertical, seu bebê será um menino. Se ela rodear, será uma menina. Vamos ver. Olha, ela rodeou. É uma menina. Obrigada. Além das crendices, envolviam também o período do pré-parto as superstições. Então, dizia-se que quando a mulher sentava à beirada da porta, levava o leite dela embora. Ela não podia também passar por cima de laço ou de cerca de arame farpado, porque acreditavam que enrolava o umbigo da criança.
Passando para o período do durante o parto, a maioria das crendices era relacionada a apressar o parto ou ajudar o parto. Então, quando o parto estava sendo muito demorado, pediam para que o marido da grávida entrasse no quarto e trouxesse o seu chapéu. O chapéu era colocado em cima da barriga porque acreditavam que ajudaria a mulher no parto. Caso ela estivesse com muita dificuldade para ganhar a criança, pediam para que todas as pessoas que estivessem na casa se reunissem em um círculo. Podia ser ou na sala ou ao redor da casa, e todos juntos rezassem o Padre Nosso 3 vezes. Acreditavam também que aquilo ajudaria no parto. Quando a mulher estava perdendo as suas forças durante o parto, eles pediam para que ela ficasse de cócoras e assoprasse dentro de uma garrafa. Acreditavam que a força que ela faria para assoprar dentro da garrafa ajudaria a criança a nascer. Mas é claro que também existiam superstições durante o parto. E eu trouxe uma que era relacionada à roupa da criança. A roupa não podia permanecer abotoada ou amarrada, porque acreditavam que tornava o parto mais dificultoso. Passando para o período do pós-parto, a mulher e a criança passavam por 7 dias, onde eles tinham que ficar em um quarto escuro, não era muito ventilado, e eles permaneciam sempre deitados, a mulher coberta por um pano branco, a criança enrolada com uma faixa de umbigo, como essa aqui. A faixa permanecia até o umbigo da criança cair, sempre bem amarrada. E ela era enrolada também com coeiros, que mantinham ela praticamente imóvel. Esse período de 7 dias era chamado mal de 7 dias. E conversando com uma enfermeira, ela me contou que o mal de 7 dias consistia em uma infecção umbilical que poderia acontecer no umbigo da criança até o 7º dia do seu nascimento. Então, por isso, eles se mantinham tão resguardados dentro de casa. Passados esses 7 dias, a mulher já poderia sair do quarto, porém ela continuava na quarentena, que era um período de 40 dias, em que ela não lavava o cabelo, porque acreditavam que ela enlouquecia. Ela só tomava a canja, que era um alimento bem leve, e o chá de funcho, porque acreditavam que o chá de funcho dava mais leite para ela. A graxa provática, não sei se vocês já viram, ela era utilizada para passar no umbigo da criança, porque acreditavam que cicatrizava o umbigo. Durante as minhas entrevistas, eu conversei com uma parteira e uma obstetra, e eu fiz um paralelo entre elas, percebendo as diferenças que aconteceram. A parteira me contou que ela era chamada ou pelo marido da grávida ou por alguma vizinha, e ela podia vir dias antes na casa ou dias depois, ajudando a mulher nos afazeres domésticos. A parteira chegava e já pedia a jarra com água quente, a bacia, os panos e as toalhas sempre brancos e limpos, a tesoura que era usada para cortar o umbigo da criança e o barbante que era usado para amarrar o umbigo. Caso não houvesse barbante, pedia-se qualquer outra coisa que tivesse na casa. O azeite de mocotó era utilizado para aliviar as dores do parto e elas passavam em cima da barriga. Deve ser porque era algo que sempre tinha na casa e talvez por não terem remédios. Já a obstetra me contou que hoje em dia não existem mais tantos cuidados como este no período do parto. A mulher não precisa mais passar por tantas superstições e crendices e assim que ela sai do hospital, ela já pode seguir a sua vida normalmente. Então, com tudo isso, eu concluí que o folclore da mulher está se perdendo, infelizmente está se perdendo através dos tempos, e daí a razão e a importância de nós, moças, resgatarmos tal folclore e entendermos o que as mulheres faziam e por que faziam. Da minha parte seria isso. Vocês têm alguma pergunta? Obrigada a vocês.